E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Não vou ler mais não vou estender, porque todo mundo já ouviu falar nessa passagem, todo mundo conhece o que aconteceu, né? Agora tem alguns versículos que me chamam a atenção. Pode sentar. Aleluia. Jesus foi tentado. Jesus veio ao mundo. E muitos dizem assim: Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar quem estava perdido, certo? Mas para isso teria que começar o ministério dele aqui na terra. Ele não precisava de mostrar nada, porque ele já era filho de Deus, né? Então, aqui ele diz assim, ó, o diabo diz assim, ó, no capítulo 3, e disse-lhe o diabo, versículo 3, versículo 3 diz, ó, se tu és filho de Deus, olha que pergunta que Satanás faz para Jesus. Agora, se nós voltamos um pouquinho atrás, no capítulo 3, 22, diz assim, ó, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu. Olha, na hora que Jesus estava sendo batizado, veio uma voz do céu, na hora que veio como uma pomba, o Espírito Santo, ele ouve uma voz do céu. Essa voz dizia assim, ó, tu és meu filho amado. Deus diz para ele. E lá na frente, Satanás diz para ele: se tu és filho de Deus, vai para você ver. Jesus tinha alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Ninguém tem. Vai para você ver. Que diabo, como é que ele é? Se tu és filho, não, ele não tinha que provar nada para Satanás. Ele não tinha que provar nada. Ó, agora, ele diz: se tu és filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que Jesus tinha passado 40 dias e 40 noites no deserto. E quando a pessoa, nós estamos fracos, nós apenas jejuamos um dia, 2 dias no máximo, e já fica capengando, fraco, não aguenta mais nada, né? Cabeça doendo, falta do café assim. E Jesus tinha passado, não era um dia, 2, era 40 dias. Naqueles 40 dias, Jesus, como ele estava? Se nós for pensar como que Jesus estava para nós, porque Jesus, ele sentia fome, sentia sede, ele tinha cansaço, ele sofria os mesmos problemas que nós sofremos hoje. Só que tinha uma diferença, que a boca de Jesus nunca saiu uma palavra que talvez, não sei, não, é sim, sim, não. Então essa é a diferença. Mas ele estava frágil. E naquele momento que ele estava frágil, como o irmão mesmo disse que talvez pode acontecer, não. Mas veja só, essa é onde eu queria chegar. Que naquele momento o Satanás, opa, espera aí, ele estava 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, então ele está fraco. É ali que eu vou pegar ele. Se tu és filho de Deus, ó, transforma essa pedra, então. Porque está com fome. Jesus poderia falar: realmente, estou com fome, estou aqui no deserto, estou fraco, realmente vou transformar. Não, mas Jesus não veio para mostrar nada para ninguém. Jesus não veio para fazer a vontade de Satanás. Aleluia! Jesus veio para salvar aqueles que estão fracos, aqueles que precisam. Ele veio para ninguém. Ele veio por nós, né? Então, Jesus quebrou a emenda. Não, Senhor, nem saiu fome. Aí toda a palavra que saiu dele. Aí matou e não ficou contente. E ali, ele levou a um monte, né, um alto, né, bem alto, e mostrou para ele aquela, como se tivesse mostrado, olha lá, olha esse Rio de Janeiro aqui, ó, pode ser tudo seu,
olha, São Paulo, tudo seu, abraça-me e encostar. E ele disse, não, só Deus, só o Pai, só Deus nós temos que prestar reverência, prestar culto, só Ele. Por que essa palavra eu cheguei aqui? Porque ele aproveita na hora da fraqueza, na hora que você sente que você está fraco. Mas aí, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Aleluia. Na hora que você sentir aquele desejo de voltar atrás, você pode ter certeza. É naquele momento que ele está tentando te derrubar. Aí é a hora de você falar, aquele irmãozinho aquele dia, ele disse que o Satanás ele gosta de agir na fraqueza. Na hora que, não, então não vou cair. Aí você vai lembrar dessa palavra. Não, e não vai voltar atrás. Oh, glória a Deus. Se você persistir, você vai ver a vitória. Porque no finalzinho dessa mensagem, eu vou ser aqui mesmo. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e estava sentado, admirado da doutrina, porque a sua palavra, no finalzinho dela aqui embaixo, né? Sei que fala assim que depois de tudo que aconteceu, aqui, é o 13, do 4, 13, diz assim, e acabando o diabo todas as tentações, ausentou-se dele por alguns tempos. Que quando ele te ataca daqui, você escapa dele, ataca de lá, você tem um jeitinho de repreender ele não aguenta, ele se afasta. Aleluia, Jesus. Entendeu? Essa é onde eu queria chegar, né? Porque a hora que você sentir aquele desejo, você fala, não posso, eu não posso, porque esse desejo vai acabar, vai sair fora, basta eu me manter firme, né? Basta eu falar, eu não vou dar ouvido, como Jesus fez, não deu ouvido, não estou comparando com Jesus, mas é a hora que ele mais investe, é na fraqueza, na hora que a gente se sente cansado, debilitado, fraco, na fome. Eu já bebi cachaça demais, já fui alcoólatra, eu ficava bebendo 2 vezes por dia, e fumava um cigarro todo dia. Imagina, para quem já fumou sabe, ficar sem fumar, você fica nervoso, você briga com qualquer um, você xinga, você quer fumar qualquer coisa que tem pela frente. Mas na hora que vem, fala, não senhor, isso aí é passado. Não aceito mais na minha vida. E você determinar isso aí forte na sua mente. Né? Bom, eu vou parar por aqui, porque já encerrou a hora. Eu agradeço a oportunidade do novo. Que essa palavra fique, né? Fique guarda no teu coração. Na hora que você sentir aquele desejo, aguente firme. Não caia, porque ele vai se afastar de você. Amém? Amém. Aleluia. Então, e nós percebemos, amado, a qual a palavra foi ministrada, aquelas palavras eu percebi que houve uma confirmação da qual nós estávamos falando. Então, para resumir, nós percebemos que essas palavras aí, nós